Tá? Tá? Ora. Então, olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Porto WordPress Meetup. É o Meetup oficial do mês de janeiro. Este mês já tivemos um primeiro Meetup, agora temos este que é aquele que é o, digamos assim, tradicional, porque é sempre na última quinta-feira de cada mês. Este é um Meetup muito especial para a comunidade WordPress do Porto, uma vez que celebramos oficialmente hoje 6 anos de Meetups mensais ininterruptos. É um feito, não faço ideia, 6 vezes 12 deve dar muita coisa, 70 e qualquer coisa, 72, pronto, 72, se juntarmos os extras já vamos então, mas enfim, são 72 meses consecutivos que fazemos meetups no Porto da comunidade WordPress. Este é um ano que, como saberão, é especial para a comunidade portuguesa, uma vez que vamos acolher o WordCamp Europa 2020. O WordCamp está marcado para os dias 4, 5 e 6 de junho no Porto, vai ser na Superboc Arena. Quem é que de vocês ainda não comprou bilhete? Já toda a gente comprou? Bom, então, nesse caso, está na hora de fazer a compra desse bilhete. É um evento extraordinário, vale a pena participar, não só do ponto de vista de convívio com outras pessoas que fazem WordPress, como também para aprender, trocar ideias, fazer novos conhecimentos e, enfim, no mínimo, poderem eventualmente dizer um obrigado a algumas das pessoas que vão estar presentes no WordCamp e que são as pessoas que ajudam a fazer o WordPress todos os dias. São pessoas que colaboram de forma ativa no desenvolvimento da plataforma, na resolução de problemas, na criação de novas funcionalidades. Uma parte significativa dessas pessoas vão estar no Porto. É uma boa forma de nós, enquanto comunidade, também agradecermos a estas pessoas aquilo que se passa naquele que é o software que muitos de nós utilizamos, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal. Vamos então hoje falar de um tema que é importante e é extraordinário, como ao longo destes 6 anos não tínhamos feito ainda uma sessão dedicada ao multilíngua no que diz respeito ao WordPress. Estamos hoje, 6 anos de meetups, a resolver este problema. Ainda tem aliás aqui à frente. Estamos hoje a resolver este problema com este evento. E é um evento que é também diferente. Pela primeira vez vamos ter 3 oradores. Vamos começar com o Álvaro Góis, que nos vai falar de multi-idioma no WordPress de uma forma um pouco abrangente. O Álvaro Góis é atualmente a pessoa que lidera a equipa de tradução do WordPress para português. Vamos ter também o Pedro Carvalho, que nos vai dar conta da forma como ele trabalha com projetos de alguns clientes com sites WordPress em multilíngua e, de facto, de usar um multi-site para esta tarefa. E vamos ter também o Jesus Amiero, que nos vai falar sobre uma outra forma de traduzir sites através de um plugin que é o Eglot. Ora, o Eglot tem uma particularidade diferente de outros plugins de que aqui iremos falar hoje. O Jesus é galego e, portanto, vai fazer a apresentação dele em galego. Espero que todos nós tenhamos capacidade para o entender, com certeza que sim. E de resto, começamos então com o Álvaro Góis. Álvaro, coloca aí o microfone. Pode ser aqui. Isto não vai aqui andar a fazer barulho nem nada? Não, podes meter aí no bolso. Ok, boa noite a todos. O meu nome é Álvaro Góis. Fui assim um bocadinho apanhado de surpresa porque eu vinha para uma festa e disseram-me que tinha que fazer aqui uma apresentação sobre multi-idioma no WordPress, e então tive que montar aqui uma coisa à pressa, portanto vocês peço desculpa, mas vai ser uma
vai ser uma visão muito rápida sobre o que é o multidioma no WordPress. Portanto, eu trabalho numa empresa que é a EmpowerUp, que é uma empresa de formação, sou membro da comunidade portuguesa do WordPress mais ou menos desde 2009. Quando comecei com o WordPress, comecei absolutamente do zero. Portanto, a minha área de formação é psicologia e a atividade profissional que eu tinha até começar a entrar na área web era dedicado ao design, à edição e também à tradução. E, portanto, foi pela área da tradução que eu entrei na comunidade WordPress. O WordPress revelou-se como uma ferramenta espetacular para quem não tinha bases nenhumas em termos de web e, portanto, só utilizava ferramentas para criar conteúdo e para o layout, não é? Fazer livros, revistas, etc. Portanto, quando me apanhei com uma ferramenta como esta, foi espetacular. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi um site para mim e queria fazer, era uma coisa muito simples, foi uma forma de testar também aquilo que eu conseguia fazer com WordPress e tinha a particularidade de querer fazer com 3 línguas. Pronto. Acontece que o WordPress, tal como nessa altura, não tem uma solução de raiz para multi-idiomas, ou seja, no próprio core do WordPress nós não temos nenhuma solução preparada para termos multi-idiomas. Portanto, há quem utilize fazer vários sites, há quem utilize, se forem sites simples, utilizar a própria estrutura de dados do WordPress para fazer traduções, depois com alguns ecos à mistura para ligar conteúdos de várias línguas. Mas realmente a maior parte das aplicações multi-idioma são feitas com base em plugins. Eu fiz uma compilação assim rápida de alguns plugins que já usei ou aqueles que são mais usados e comecei por um que já não funciona, pelo menos o teste que eu fiz já não funciona, mas foi o primeiro plugin, ou pelo menos uma versão anterior do QTranslateX, foi o primeiro plugin que eu utilizei para multi-idioma. Portanto, ele tem, apesar de tudo, tem ratings de 94%, tem mais de 100 mil instalações, só que a última vez que foi atualizado foi em julho de 2016, portanto já está um bocadinho ultrapassado. Eu fiz uma brincadeira, vamos ver se eu consigo pôr isto aqui a funcionar. Que foi... Não vai dar? Não sei porquê, mas não consigo que ele funcione. Porquê é que não estás a dar? Esta é a parte do plugin depois de ele ter sido atualizado. Esta é a parte que funciona do plugin. Eu não fiz muita coisa, mas eu tinha testado os vídeos e funcionavam. Agora não sei porque é que não estão a funcionar. Estão online ou estão local? Não, está local. Deixa eu falar que só falta 1 minuto e 20, se quer preto. O quê? Ainda tem 1 minuto e 20. Também acaba por ser a parte mais relevante. Isto foi inspirado nos nossos europeus. Pronto. Ok.
Pronto, o que eu tentei foi instalar o plugin e ver o que é que ele estava a fazer. Então, o que é que acontece? Portanto, depois de instalar, ele tem uma série de opções, vocês não estão a conseguir ver nada aí, não é? Aqui está com uma definição BERA, neste tamanho. Mas, abreviando, eu fiz as configurações do plugin e quando chego ao post para pôr o plugin a funcionar, ele não tem as opções de fazer a tradução. Portanto, depois aparece-me ali um erro no front-end e, portanto, cheguei à conclusão que o TranslateX, pelo menos com Gutenberg, esquece, não funciona. Qual era a parte curiosa? Qual era a parte curiosa deste plugin? Apesar de ter uma forma de funcionamento um pouco estranha, portanto, como eu já disse, ele está muito desatualizado. Quando o plugin ainda funcionava, o conteúdo dos idiomas que nós estávamos a traduzir era todo guardado no mesmo campo. Ou seja, imaginem que tem um campo na base de dados onde tem o conteúdo todo do vosso artigo e dentro desse campo ele vai colocar os idiomas todos separado com um código que faz depois que quando o conteúdo é apresentado no front-end é só apresentado o idioma que está a ser escolhido naquele momento. O que é que acontece? Acontece que isto provocava um efeito de dependência deste plugin, ou seja, se nós quiséssemos desligar o plugin e utilizar outro plugin qualquer, ficávamos com os idiomas todos juntos no mesmo conteúdo. Portanto, em termos de estrutura e de ideia de funcionamento, não era propriamente o ideal. Já agora, tinha uma particularidade que eu não vos consegui mostrar aqui porque ele não está a funcionar, mas em termos do UI, em termos de interface de utilização, de todos os plugins que eu conheço, apesar de tudo, acaba por ser um dos mais interessantes, porque estava muito bem organizado e tinha os conteúdos todos disponíveis para o utilizador. Os outros plugins, enfim, já não têm propriamente essa mesma qualidade. O plugin seguinte que eu utilizei e que de vez em quando ainda utilizo a verdade é que não tenho feito muitos projetos multi-idioma e, portanto, até tive que ir recuperar um bocado do que é que ainda está feito. Portanto, o plugin seguinte que eu utilizei foi o Polylang. O Polylang é um plugin que também já existe há muito tempo no repositório do WordPress. Ele já tem mais de 500 mil instalações, teve uma atualização já agora em janeiro e é um plugin que tem alguma reputação. Portanto, já tem muitos anos por trás de desenvolvimento e funciona relativamente bem. É um plugin em que não se nota, se calhar, tanto peso como outros que nós vamos ver. Tem a facilidade de nós o conseguimos instalar a partir do repositório do WordPress e, portanto, a versão gratuita tem uma utilização que, para a maior parte dos sites que não tenham funcionalidades muito complexas, funciona perfeitamente bem. Tem um suporte razoável e tem muitas extensões também no próprio diretório do WordPress. Eu vou passar o vídeo e vou passar às conclusões. Como eu já disse, é um plugin consistente, já tem muito tempo de desenvolvimento. Portanto, já atravessou muitas versões do WordPress e tem sido sempre atualizado e sempre compatível com as últimas versões. É um plugin que utiliza a própria infraestrutura de dados do WordPress para gerir os idiomas, ou seja, o Polylang funciona com uma taxonomia personalizada,
que associa associa um idioma ao conteúdo que nós estamos a trabalhar. Na verdade, poderia ser uma forma do próprio core do WordPress trabalhar o multidioma, que é algo que há muitos anos vem sendo discutido, mas que avançou pouco, porque não era propriamente uma prioridade. Uma grande parte, a maioria quase das instalações do WordPress são em inglês. Muita parte do desenvolvimento do WordPress é feita em inglês e, portanto, quando chega à parte do multidioma, acaba por ser um desenvolvimento mais lento e com menos intervenientes que tenham capacidade de pôr o projeto a andar. Portanto, nunca foi uma prioridade, infelizmente, porque o que acontece é que nós temos várias, aqui já vimos 2 plugins, vamos ver mais, e todos eles utilizam formas diferentes de permitir ter o multidioma no WordPress à sua maneira, não é? E podemos dizer que nenhum deles é uma solução ótima, não é? Aqui o Polylang será talvez, dos que eu conheço e dos que estão disponíveis no repositório do WordPress, no diretório de plugins, é talvez aquele que funciona melhor. Não é 100% compatível com todas as utilizações, ou seja, há determinado tipo de plugins ou de funcionalidades com que o Polylang, a versão gratuita, tem mais dificuldade em lidar. Portanto, não é um plugin que nos permite traduzir a 100%, embora tenha uma versão premium que já trabalha, por exemplo, com o WooCommerce, e que quem utiliza, eu nunca tive a possibilidade de utilizar, mas quem utiliza diz que tem, enfim, já consegue fazer o que se espera de um plugin de multidioma para funções mais avançadas. Portanto, as versões, eles têm uma estrutura de preços assim um pouco estranha. As versões pagas começam nos 100 euros. E depois temos o elefante na sala, não é? que é o WPML. O WPML também é um plugin já com muitos anos de desenvolvimento. Não tem nenhuma versão gratuita, portanto não é possível testar sem comprar o plugin. Durante muito tempo foi quase exclusivamente o plugin que era utilizado em instalações que exigiam uma capacidade de resposta mais avançada. É um plugin que funciona com o WooCommerce, que permite traduzir quase tudo. No entanto, tem coisas complicadas. É o plugin comercial mais utilizado, tem um suporte muito responsivo, ou seja, quando nós adquirimos o plugin, adquirimos um serviço de suporte que responde muito, nem sempre bem, mas que é muito responsivo e que dá muito apoio. O WPML é muito completo quanto àquilo que pode ser traduzido, as taxonomias, slugs, custom post types, a própria compatibilidade que eu estava a falar com o WooCommerce, portanto, permite traduzir praticamente tudo. Agora, tem uma configuração que é complexa, portanto, para um utilizador, para um utilizador que se está a iniciar ou que esteja a começar o seu site, não é fácil trabalhar com um plugin como o WPML, porque a configuração é complexa, embora nas versões mais recentes eles estejam a tentar melhorar isso. Portanto, já tem um, digamos, um sistema de onboarding que eu não vos vou poder mostrar porque não consigo mostrar os vídeos,
mas tem um sistema de onboarding que já facilita um pouco dessa configuração, mas apesar de tudo continua a ser muito complexo. Depois, para mim, o maior problema que eu sinto com o WPML tem a ver com a interface de utilização. Ou seja, para um utilizador que trabalha conteúdos e, portanto, não tem um conhecimento avançado do funcionamento digamos, de um editor de conteúdos, é complexo apresentar e explicar a forma como o WPML funciona em termos da tradução. Eu vou tentar ver se consigo pôr aqui um dos vídeos. Oi. Nope. Também não se vê nada de jeito. Ok, isto é o tal processo de onboarding que eu estava a falar. Portanto, eu instalei o plugin e ele vai-me fazer uma série de perguntas. Quais é que são os idiomas que eu quero utilizar? Ok, neste caso eu tinha o inglês originalmente e escolhi o português. Vai-me fazer mais uma série de perguntas, desde de como é que eu quero o language switch, portanto, que faz a mudança de um idioma para o outro. Se quer ter essa mudança também no footer, se quer ter num widget, reporting. Registro, mais coisas que têm de ser configuradas. Se, por exemplo, se nós queremos que a linguagem apareça como um parâmetro no URL, ou se queremos ter no subdiretório. Pronto, agora estou a editar o meu artigo. Vou dizer que quer que os artigos possam ser traduzidos e, à partida, aqui do lado direito, não sei se vocês conseguem ver, aqui do lado direito tenho uma opção para definir qual é que é a linguagem do artigo e se quer criar uma versão noutro idioma. Pronto, o que acontece é que isto, em termos de interface, não é intuitivo para quem está a começar ou para quem trabalha só com conteúdos.
porque tem demasiadas opções e essas opções não são óbvias, não é? Pronto, escolhi criar a minha versão em português, ele vai criar outro artigo e vai ligar os dois, e eu agora posso ou copiar o conteúdo original e fazer a minha tradução, ou fazer uma sincronização dos conteúdos, que, portanto, também é uma coisa um pouco estranha de apresentar na interface, porque isso significa que quando eu altero o meu artigo original, vou estar a alterar também a tradução. Portanto, isto é uma coisa que no WPML me faz, enfim, muita confusão. E agora? Onde é que ele está? Portanto, onde eu tinha parado, a UI é confuso e é pouco amigável. O WPML é também um plugin que é muito exigente em termos dos recursos. Embora as versões mais recentes tenham trabalhado muito isso, continua a ser um plugin que não é fácil de manter, e as atualizações também costumam ser bastante problemáticas. No entanto, é um plugin que funciona bem com o WooCommerce, em termos de nos permitir traduzir praticamente tudo, seja com o WooCommerce, seja com outros plugins também mais complexos. Mas isso também é à custa, enfim, da complexidade que eu falava. Pois em termos de preço, apesar de eles terem mudado há relativamente pouco tempo, mudaram digamos, as tarifas, sim. Portanto, o WPML tinha até há relativamente pouco tempo um preço fixo para uma versão lifetime. Portanto, nós comprávamos uma vez e utilizávamos. Muita gente ainda ficou com esse tarifário, vá. Hoje os valores são anuais, mesmo assim ainda é muito competitivo em relação a outros plugins. Pois, eu vou só falar muito rapidamente do Iglot, porque o Jesus vai falar especificamente sobre o Iglot. O Iglot é um plugin mais recente, tem cerca de 30 mil instalações. A última atualização foi há 2 semanas. Ao contrário dos outros que nós vimos, o Iglot faz a ligação ao serviço. Portanto, as traduções não são feitas nem são guardadas na própria instalação do WordPress. Na minha opinião, isto cria um efeito de dependência, não é? Porque nós vamos ter que estar sempre ligados àquele serviço e àquele plugin para termos as nossas traduções. Depois uma outra questão que também me faz alguma confusão no Iglot, mas isto sou eu, não é? É que nós temos que sair da UI do WordPress para configurar e para gerir as traduções. Isso, para um utilizador comum, também parece um fluxo confuso. Por último, o Multilingual Press, que em determinada altura chegou a ser o meu plugin preferido para sites multi-idioma. O Multilingual Press, ao contrário dos outros, funciona em multi-site. Isso significa que cada site da rede, ou seja, cada idioma que nós vamos criar e que nós precisamos de gerir, funciona como um site da nossa rede de sites WordPress. Isso significa também que
quando nós estamos a ver um idioma, estamos a ver só aquele idioma, ou seja, em termos de recursos, a utilização do Multilingual Press é muito mais amigável do que todos os outros que nós vimos até agora. A versão que está no repositório do WordPress é uma versão que está desatualizada e é incompatível com o Gutenberg. Tem uma versão premium que foi atualizada há relativamente pouco tempo. É pouco competitivo em termos de valores com os outros plugins, os valores que nós tivemos a ver, portanto o Multilingual Press é bastante mais caro. Para ser compatível com o e-commerce de stock único, ou seja, termos uma única loja em vários idiomas, mas com o mesmo stock, ainda necessita de um plugin extra. Portanto, ainda vai aumentar mais o custo. Espero não ter estragado a apresentação deles dois. Levantei aqui em relação a estes dois plugins, levantei mais as minhas dúvidas e as minhas reservas e, portanto, eles vão apresentar, digamos, as partes positivas, espero eu, né? Pronto, era o que eu tinha para vos apresentar, à exceção dos vídeos que vocês não viram, mas que, pronto, agora é o Pedro, certo? Pedro. Obrigado, Álvaro. Ficamos com uma perspectiva um pouco global daquilo que é neste momento mais utilizado em termos de multilíngua. Agora o Pedro vai falar-nos da forma como tem trabalhado o multilíngua usando multisite e em particular através da utilização do Multilingual Press. Logo que a apresentação esteja aqui disponível. Vamos só instalar um plugin de multilíngua para... É isto, não é? Ainda estamos a ver o ecrã ainda. Esta daqui. Esta dali. É isto. Pronto. Posso aumentar? É aqui como... Vamos ver. Sim. Aí está. Podes prender aí. Pronto, aqui a coisa. Pronto. Pode botar para o motor. Olá, eu sou o Pedro Carvalho, sou freelancer, developer e hoje vou falar porque o Multilingual Press e como é que isso pode acelerar um bocado os vossos sites. Vou falar o que é um multisite, para quem não conheça, o porquê é que não usar um multisite. Há umas coisas que eu vou falar, já o Álvaro falou, por isso perdoem se eu me atrapalhar um bocadinho. Porque é que eu gosto do Multilingual Press, quais são as features, outras funcionalidades que a gente pode instalar e como é que funciona as traduções. Eu vou falar um bocadinho rápido, mas, perdão. O que é um multisite? Um multisite permite-nos ter vários sites dentro da mesma instalação do WordPress. Isso faz com que a gente possa partilhar utilizadores, os plugins e os temas entre os vários sites. Tendo isso partilhado, é fácil tanto gerir as atualizações, gerir os utilizadores, essas coisas todas. Tem uma vantagem, como a Laura falou, que é muito melhor performance, portanto, cada site corre uma vez e é possível assim optimizar para aquele site específico. Uma coisa boa que o PHP 7.4 vai trazer, ou que já traz, que é o preloading. Portanto, podemos fazer preloading das classes do WordPress, por exemplo, e corre sem ter que colidir com as outras instalações do WordPress. Por que não usar o multisite? O setup ainda do multisite é um bocado complexo, é preciso editar ficheiros, é preciso migrar de um single para multisite.
Algumas tarefas administrativas complica-se porque, por um lado, se é bom ter os plugins e os temas partilhados entre vários sites, isso quer dizer que todos os sites podem aceder aos plugins dos outros sites. Se um administrador quiser ativar um que seja específico do outro, não há maneira disso ser impedido. Portanto, há aí uma complicação. Alguns plugins, mas se calhar mais os mais antigos, não estão preparados para multi-site. E, por exemplo, podem estar com os prefixos das bases de dados hard-coded no código, podem estar a usar as diretorias dos assets diretamente, sem ter que usem as funções do WordPress. Dito isso, eu prefiro sempre o Multilingual Press. Porquê? Porque cada site é só uma instalação. Ou seja, se pensamos que se instalarmos uma vez uma instalação normal do WordPress, podemos traduzir tudo, da mesma maneira que tendo um multisite, cada língua pode ser traduzida em tudo. Portanto, aqui o desafio depois é gerir essa relação dos conteúdos. É fácil, tendo um multisite, adicionar e desligar novos sites, e como cada língua é um site, torna-se fácil a gente, se não quisermos uma língua, apagar o site, pô-lo em draft, pôr todo ele arquivado. E tem outra vantagem, que se apagarmos o plugin, todos os sites continuam a funcionar independentemente porque existem com base única. Portanto, não há aqui este lock-in com os plugins, continuam sempre a funcionar. Existem duas versões, tanto como o Álvaro falou, existe a gratuita, que se quiserem usar com o WordPress atualmente, têm que usar o Classic Press. Tem algumas vantagens ainda, porque a versão 2 ainda tinha muitas funcionalidades e isso mantém-se. A desvantagem é que não dá para usar com o Gutenberg. Para usar o Gutenberg precisam da versão 3, que na minha perspectiva está muito melhor em termos de código e traz algumas vantagens, especialmente a nível da cache. O Commerce, por exemplo, recomenda especificamente este plugin, está nos seus docs, explica como é que se pode fazer. Como o Álvaro falou, existe um plugin extra que permite fazer a ligação do stock. E acho que isso, de alguma maneira, facilita. Quais são as features que eu gosto do Multilingual? Portanto, como eu falei, é tudo traduzível. Cada site é possível traduzir os menus, os conteúdos, ou seja, eles existem uma vez naquela língua. E como eu falei, o desafio é fazer a ligação de cada conteúdo. Existe, como nos outros, a tradução automática, de redirecionamento automático das línguas. É fácil começar a fazer uma nova língua a partir do site fonte, ou seja, se já tivemos muito conteúdo, ao fazer a duplicação já vem com tudo que a gente precisa, das imagens, dos posts, dos custom post types, das taxonomias, depois vamos alterando à medida que temos tempo. O código em si está muito bem documentado, está bem escrito, tem um bom coding standards e, como podem ver, a feature list é bastante extensa, tem muitas coisas boas. Há outras funcionalidades extras que eu costumo instalar. Se usam o Yoast, há um plugin extra para está no GitHub. O segundo tendo a maior parte das imagens no site de origem, no site fonte, é possível partilhar todas essas imagens com o resto da rede. Portanto, se estivermos num site no FR, precisamos de uma imagem que seja no fonte, existe este plugin que permite ter uma secçãozinha que dá para aceder às imagens. O francês. O francês. Ou noutras línguas, portanto, podemos sempre ir buscar as imagens sem ter que estar a fazer o import uma a uma. O terceiro que eu recomendo é o Multisite Enhancements, que isso é mais virado para gerir o multisite, mas traz muitas features, adiciona vários links, muita mais informação às coisas para gerir. E, como é que funciona? Portanto, como eu expliquei, cada site é uma língua, portanto é possível associar uma língua a cada site e depois fazer o relacionamento com as línguas que quisermos. Uma vantagem é que dentro do próprio multisite podemos ter
vários sites fonte, ou seja, várias famílias de sites. Por exemplo, se o site 1 tiver o relacionamento com o site 2 e o site 3, podemos relacionar, mas pode haver um site 4 que pode ter a língua com o site 5 e com o site 6, site 7 por aí fora. Portanto, não precisam estar todos relacionados com o mesmo e isso permite-nos às vezes ter várias versões de um site com várias línguas e sem que eles estejam a complicar a interface. Tem um fallback que é importante para quem sabe, trabalha, que é preciso ter um FRAM lang sempre bem definido para não haver problemas de SEO. Depois tem várias coisas positivas, mas isso são mais secundárias. Para ligar o conteúdo, portanto, estamos a editar um conteúdo e queremos ligar com outro post, né, com os outros conteúdos das outras línguas, acho que na minha perspectiva é intuitivo. Podemos relacionar ou não relacionar, ou tirar a conexão, ou existir, por exemplo, no caso, estou a falar do segundo caso, começar a escolher se já existe conteúdo, escolher qual é o conteúdo em francês, sem ter que se associar. Se não quisermos ter esse trabalho de escolher, podemos fazer overwrite, podemos editar o título, as taxonomias e faz com que se sincronize sempre com o site fonte. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, senão... Isto que tens aqui é um custom post type, não é? Exatamente. Isto é com o Gutenberg, por cima está o Gutenberg, está a área de conteúdo, isto aparece por baixo e funciona com todos os custom post types. Existem alguns campos avançados que nos permitem facilitar a gestão do conteúdo nas outras línguas, tem que estar sempre a alternar entre mudar para o site 1, site 2, 3. Como eu já expliquei, podemos alterar o título, podemos utilizar o slug, mudar os outros para o estado dos outros, forçar as imagens e, se precisarmos, temos sempre um link aqui muito handy, que é para podermos editar o outro. Algumas notas, porque tínhamos um site com a versão 2 e tínhamos que migrar para a versão 3. Infelizmente, a ferramenta de migração deles não funciona. Por isso, se tiverem que fazer a migração, esperem que até que esta ferramenta seja mais iterada, porque senão tem que fazer uma a uma, foi o que nós fizemos. Cada post ligar a uma língua, um a um, isso demora um bocado se tivermos muito conteúdo. Uma coisa importante é que quando estamos a fazer os custom post types, nós queremos, por exemplo, que o URL, não é, siga aquele template, em vez de ser barra categoria, não sei o quê, nós podemos querer que seja categoria ou categoria ou o que for, e isso permite-nos, com um bocadinho de código, fazer mesmo que essas partes do custom post type sejam traduzíveis. Por exemplo, nós costumamos acrescentar sempre estes campos na parte dos permalinks, portanto, em cada site tem estes novos campos, cada um é um CPT, e quando formos a fazer, quando estamos no código a criar o CPT, vamos buscar à base de dados qual é o slug que vai ser apresentado no template do URL, e assim temos tudo traduzível. O código em si é muito simples, vamos buscar à base de dados, dizemos que queremos fazer o rewrite e dizemos qual é a slug de cada língua. Portanto, aparece tudo traduzível. E é isso. Obrigado. Estes são os meus contactos. Bem, agora avançamos então para o Josué Zamieiro, que, como vos disse, é galego e, portanto, vai fazer a apresentação em galego. Já entra aqui um bocadinho do multilíngua, portanto, não sei qual é o plugin que vamos utilizar para estas traduções. Em todo caso, o Jesus vai-nos falar sobre o Eglot. E vamos, depois desta apresentação do Jesus, ter a oportunidade para algumas perguntas e respostas. Vamos já avançar para essa apresentação. Estás pronto? Sim, podes prender aí. Podes meter aí. Mete dentro. Sim. Ok. Aqui, ficas aqui assim. Ok.
para pasar... Ok. Boa tarde, obrigado a todos por estar aquí. Vou a falar un pouco dos desafíos dun sitio multidioma con WordPress e vou a centrarme fundamentalmente en Weglot. Eu son Jesús Ameiro, podedes contactar comigo en este correo electrónico en Twitter se tedes calquer dúbida que non se resolva aquí. Se queredes tamén a esta presentación podedes enviarme un correo aí. Traballo nunha empresa en Porriño, ao lado de Vigo, que nos dedicamos fundamentalmente a temas de comercio electrónico con Magento e a desenvolvemento web de proxectos de xestión. Teño tamén unha lista de correo onde todas as semanas envío información sobre PHP en español, algo parecido a que ten José en portugués, só que só fala de WordPress, eu dedícome a todo o ámbito de PHP. Vale. Bueno, antes de nada vamos a centrarnos porque necesitamos un sitio multidioma. Por varios motivos, pero fundamentalmente son porque temos un sitio en comercio electrónico, imaginadvos que tedes unha tenda en Portugal e queredevos expandir, queredes sair a novos mercados. É algo bastante habitual, pois que queredes sair a España, a Francia, a Centro Europa, co cual necesitades presentar a información do vosso sitio no idioma do futuro comprador. En sitios e-learning, 3/4 o mismo. Se queredes facer unha expansión dun sitio que tedes en Portugal, que está en portugués, a outros sitios do mundo, tedes que tamén chegar a eses futuros clientes, a eses futuros alumnos co seu idioma propio, porque vades a ter moito máis impacto. E tamén nas web corporativas ou web persoais, se queredes expandirvos internacionalmente, tedes que chegar a xente no seu idioma. A solución da que vos vou a falar en esta presentación é Weglot. Weglot é unha compañía francesa, ten a súa sede en París, foi lanzado como plugin na WordCamp de París de 2016, é dicir, hai 3 anos e pico. Está funcionando hoxe en día en 50.000 sitios web, a maior parte, 30.000 deles, son WordPress, e vedes que ten unha valoración bastante alta en wordpress.org. Ten un 4,8 sobre 5 en WordPress e tamén outro sistema onde se utiliza bastante en Shopify, competencia de WooCommerce, que ten un 4,7 sobre 5, é dicir, está bastante ben valorado. E a empresa creceu bastante rápido nos últimos anos. Hoxe en día son 18 personas traballando directamente para a empresa. Vale. Que diferencia a Weglot do resto de solucións que hai no mercado? A posta en funcionamento, como vades a ver dentro de un momento, é moi sinxela. En 5 minutos tedes unha web multidioma, vale? Para poder empezar a traballar. As traducións fanse de 3 formas distintas. Temos unha primeira traducción que a fan motores automáticos de traducción. Sobre esos motores vades a poder tocar vosotros se sodes nativos no idioma de destino, sería o recomendable, e no caso de que non sexades nativos ou que necesitedes un traductor externo, podedes invitar a un traductor externo a que toque o voso sistema ou podedes facelo a través de Weglot, que ten traductores que vos van a ofrecer este servicio. É importante que non vai ter custos de mandamento desde o punto de vista que non vades ter que estar pagando a un traductor de forma continua. Vale. No desenvolvemento sí que se traballou bastante en que fora compatible coa maior parte de solucións de caché. Weglot ten plugin que pesa moi pouco, é moi lixeiro, non sobrecarga o voso sistema. É compatible cos principais plugins que vos vades encontrar, é dicir, está moi centrado en temas de SEO, é compatible con Yoast, é compatible con WooCommerce para que podades montar un comercio electrónico multilingüe e tamén con constructores visuales, por exemplo, con Elementor funciona perfectamente. E ten un plan gratuito que veremos a continuación as limitacións que ten para que podades probalo e ver se se adapta ao que vosotros necesitades. Está integrado, como podedes ver, con a maior parte de sistemas CMS de propósito xeral ou CMS de comercio electrónico. E incluso podedes integralos en desenvolvemento propio porque ten unha API, por exemplo, se facedes desenvolvementos en Laravel ou en Symfony, podedes integralo no voso traballo. Fundamentalmente, onde ten o negocio está en WordPress, en Shopify, vale? Donde ten a maior parte de negocio. Ten 2 versións, unha free, que vamos a ver agora que limitacións ten, e unha premium, que tedes unha versión de proba gratuita de 10 días, para ver se se adapta ao que vosotros necesitades. Funciona desde WordPress 4.5, con PHP 5.4, é dicir, as limitacións son asumibles. De feito, non deberíades estar traballando ningún de vosotros con PHP 5.4, unha versión totalmente desautorizada, que non vos recomendo. Estes son os plans que ten. Fixadvos, na primeira columna ten unha capa gratuita que nos vai permitir facer unha traducción a un idioma, por exemplo, de portugués a inglés, que está limitado a 2.000 palabras,
a 2000 páxinas vistas por mes e a un único proxecto, é dicir, a un único dominio. E a partir de aí temos varias capas de pago que van ir incrementando o seu precio desde 99 euros hasta Advanced, que son 1990, en función de número de idiomas o que se pode traducir, palabras que se pode traducir, páxinas vista mes e número de sitios nos que podemos utilizalo, vale? Despois tedes unha solución Enterprise cando estes requerimentos son maiores, os requerimentos vosos son maiores, que tedes que contactar directamente coa empresa para que vos faga unha oferta personalizada. Vale, unha vez introducido o que é o plugin, o que é o sistema, vamos a ver un exemplo de como en 5 minutos vamos a configuralo. Eu vou partir deste sitio. É un sitio de proba que ten uns cuantos posts, ten 5 posts na parte central, ten unhas páxinas que están no menú superior dereito, pouca cousa máis. Está todo en inglés, vale? Vai ser o idioma do que vou a partir. Para empezar a traballar con Wiglot, simplemente teño que facer a búsqueda deste plugin, teño que, na parte de plugins, add new, buscar o plugin por Wiglot, instalalo e activalo. Unha vez que o teño activado, sáleme un primeiro elemento para introducir unha API key, para poder acceder ao servicio, o idioma original, que neste caso xa me selecciona en inglés, e os idiomas destino. Vale, o primeiro que teño que facer, creo que aquí non se ve demasiado ben, pero é registrarme en Wiglot, vai me permitir crear un proxecto para esa capa gratuita ou en función das de pago que teñamos máis proxectos, e vou obter un API key, vale? Un API key que vou a volver a miña parte de administración e pegala no primeiro sitio. Vale, vedes que pon un check en color verde de tal forma que esa API é correcta. Vou empezar a traballar. O seguinte que teño que dicirlle é o idioma original, é dicir, o idioma no que está o meu sitio. Seleccionei inglés. E teño que dicirlle a que idiomas quero que o sistema de forma automática me faga esta traducción. En este caso dixenlle a portugués, a español e a galego, vale? Partindo de inglés, vou facer a traducción a 3 idiomas. Fago clic en guardar cambios e xa teño lista a páxina traducida, obviamente por un sistema automático, a 3 idiomas. Díceme, listo, o teu sitio ahora mismo é multilingüe. Vedes que me aparece na esquina inferior dereita un elemento desplegable donde aparece por defecto seleccionado en inglés, pero mostrado en inglés, pero se fago clic apareceme portugués, español e galego. E se vou cambiando, teño aquí o sistema traducido automáticamente a portugués, a galego e a español, sin facer nada, vale? Esta é a páxina principal onde están todos os posts, pero se fixera clic en un post ou en unha páxina no menú superior dereito, tamén me aparecería traducida de forma automática a ese idioma. Vale, aquí simplemente son as configuracións que vou poder facer, que fundamentalmente son, pois, indicar se quero mostrar ou non a bandera, se quero non mostrar o nome do idioma no idioma de destino, que máis? Isto simplemente é sobre a... Como? O formato. Si, o formato, se quero rectangular, cuadrado, ese tipo de cousas. Podo meter CSS propias, podo meter o menú desplegable para os idiomas pois nun menú, nun widget, nun shortcode ou mediante código fonte. Vamos a ver a continuación como se fai a través do menú superior. E xa para finalizar, pois podo excluir URLs, é dicir, URLs que non me interesa que traduzca, polo que sexa, ou tamén podo incluir bloques de CSS, vale? Pasolle unha clase CSS e todo o que este dentro desa clase CSS, por exemplo, un sidebar, non me vai a traducir. E xa para finalizar, unha serie de opcións que ten redirección automática, é dicir, detecta o idioma no que estades navegando, no que está o navegador que estades utilizando. Se, por exemplo, tedes en portugués, vai vos cargar por defecto a página en portugués. Podemos habilitar que traduza de forma automática os emails que envía o sistema, que traduzca as páxinas AMP, que a búsqueda sea multidioma, isto está todavía en versión beta, e que este o modo privado, de tal forma que só a xente que está autenticada podería ver as traducións. Vale, aquí por exemplo estou na zona de menús, vale, e permíteme engadir un elemento, vedes que aquí pon Google Switcher, de tal forma que vou cambiar ese switcher de idioma da esquina inferior dereita ao menú principal, engado e digolle que se mostre como un drop down, de tal forma que me vai aparecer ali arriba, vale, ten ese elemento para poder configurar. E algo moi importante, todo o que levamos visto hasta agora son traduccións automáticas, vale? E fixadevos, por exemplo, esta traducción, teño a versión inicial en inglés
e a versión traducida en español. Os que somos aquí españois parecerá un pouco raro porque no botón que pon busca en non suele ser esta forma habitual, vale? Normalmente pon buscar. Este sistema tamén nos permite facer esa traducción manual que vai sobrescribir a esta traducción automática, vale? De tal forma que eu indicolle que en vez de busca en a traducción de search me fai a buscar, e cando se mostra a páxina, esa traducción manual vai sobrescribir a traducción automática de Wiglot, vale? Ok, como sería? Pois iremos sinxelo. Vámonos á zona de backend de Wiglot, vedes que está no menú lateral, fago clic ali en Edit My Translations, en ese botón que está na esquina superior dereita, e aquí me aparece un sitio onde podo facer as traduccións directamente por texto. Teño inglés español, inglés portugués, que lle meteron a bandeira vedes brasileira, eso está xa reportado para que o cambien, e inglés Galician, que tamén lle meteron en vez da galega española. Vale, pues, si fago clic en un destos elementos, tería aquí o listado de, na parte esquerda, parte en inglés, na parte dereita, por exemplo, en español. Isto podría facer aquí as miñas traduccións manuais, pero hai unha forma moito máis rápida, que é a forma visual. Se fago clic no menú da parte esquerda en Visual Editor e fago clic aquí en Start Edition, vai me aparecer unha interfaz visual, vale? Basicamente o que fai é, dentro do dashboard de Wiglot, cárgame a miña páxina que quero traducir e simplemente teño que situar o ratón no elemento que quero traducir. Vedes que ali vou facer en busca, porque vou poñer buscar, e en ese icono verde que teño, fago clic, apareceme este elemento, que realmente me di, mira, en inglés é search... en español é o traducino de forma automática, Google traducino de forma automática por busca... Eu quero que sea buscar. Fago ese cambio aí, dolle a OK, e automáticamente ese busca cambia a buscar, e no botón teñe que facer outra vez o mismo, vale? De tal forma que podedes sobrescribir as traduccións automáticas con traduccións propias. E hasta aquí a presentación de Wiglot. Agora simplemente quedo a vosa disposición se tedes calquer dúbida sobre o plugin. Abrimos agora um pequeno espaço para perguntas e respostas, temos alguns minutos para isso, mas fica também o aviso, desde já, logo que acabamos as perguntas e respostas, não se vão embora, temos algo para vos oferecer no fim, portanto, aguardem um instantinho e depois, claro está, habitualmente no Porto WordPress Meetup vamos jantar francesinha, é uma tradição. Quem se junta a nós, isto é só para nós podermos ter uma ideia das pessoas que vão e podermos marcar, temos então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, está? Pronto. Ora então, perguntas, Pedro, onde é que está? Pedro? Eu queria fazer uma nota, pode ser? Ó, Carvalho, cá? Podes? Posso. Então vamos ter uma nota do Álvaro. Álvaro, faz só daqui para ficar aqui mais ou menos registado. Quantos de vocês é que têm sites multi-idioma? Usam algum destes plugins? Polylang. Quantos de vocês é que usam bandeiras para identificar os idiomas? Eu puse un exemplo, pero é moi mala idea, Sei que é moi mala idea facer. Ok, aqui o Jesus mostrou um exemplo do que, porque é que é má ideia nós utilizarmos bandeiras para identificar o idioma. Ele mostrou o exemplo da Galiza, não é? Tinhas o galego como a bandeira da Galiza. A primeira vez que instalei o plugin de Wiglot pasoume eso, que estaba mal a bandeira, é dicir, en vez de ser a bandeira de Galicia era a bandeira de España. Pero se tú non vas a localizar un idioma, por exemplo, se é español de España, pois pode ter sentido a bandeira, pero se é español en xeral e o vai a consumir un mexicano ou un argentino, non ten sentido meter a bandeira de España, senón meter o texto español, e hasta aí. É a miña opinión personal. Exato. Portanto,
mostrou aqui duas situações. No caso do português, que dentro do iglot aparece com a bandeira do Brasil. No, eso no backend. No frontend podes elegir o idioma e a bandeira que queres asociar ao idioma. Certo. Por exemplo, se elexes portugués, saranche todos os países onde o portugués é o idioma oficial. Certo. Espanhol igual. Em todo o caso, quando nós entramos ali na interface do iglot, aquilo foi um bocado estranho, não é? Agora imaginem isso no front-end, imaginem isso para os vossos utilizadores. Se calhar, enfim, se estivermos a pensar, o Jus deu o exemplo do espanhol, não é? Portanto, que temos falantes de muitos países. No caso do português isso também acontece, no caso do espanhol são ainda mais países, não é? Portanto, que é estarmos a identificar um idioma que qualquer deles fala com um único país. Portanto, a nota é mesmo, não usem bandeiras para identificar os idiomas, porque isso, para os vossos utilizadores, sobretudo para aqueles que não estão sob aquela bandeira, não é propriamente uma coisa agradável. Ora, perguntas? A minha questão é que eu estou desenvolvendo um site que ele vai ser utilizado em Macau. E a cliente me pediu que os banners do site fossem traduzidos também, mas com imagem, isso não vai funcionar. Esse plugin ele tem alguma forma de identificar a língua e trocar o banner de acordo com a língua, ou eu teria que criar uma página e traduzir uma página para chinês, uma página para inglês e uma página para português? Porque é a única forma que eu estou pensando que eu consigo definir os banners por língua. Por exemplo, se usares o Multilingual Press, como cada site é uma língua, podes ter os assets todos na língua que tu definires daquele site. Isso permite ter a imagem com texto específico daquela língua. Sim, mas eu não conseguiria usar um site e usar esse plugin para trocar a imagem quando ele identificar que a língua é diferente. Eu não consigo. Porque cada site, imagina, cada site está, por exemplo, em francês tens o /fr, né? Isto é um site WordPress separado. Tu aí defines tudo que os assets todos em francês. Se mudares para MA, para Macau, todos os assets vão estar em macanense. É uma alternativa. En Wiglot é monoinstalación, entón eso en principio non poderías facer, terías a imaxen compartida para todos os idiomas. Mas tanto no WPML como no Polyline consegues fazer isso também. Tanto no WPML, o outro plugin que nós vimos, como com o Polyline, consegues fazer isso. Com um plugin externo. Cada post é uma língua, não é? Cada post é uma língua, mas o que ele está a referir é banners. Daquela página, São imagens, puderes trocar a imagem dessa página. Podes trocar a imagem da página ou podes ter, por exemplo, se o banner estiver num widget, tu consegues definir qual é que é o idioma do widget, não é? Ou mesmo se estiver em código, tu consegues identificar por código, tu consegues identificar qual é que é o idioma. E quando carregas a imagem e atribuis-lhe um idioma, não é? Imagina que ele vai carregar 2 ou 3 banners diferentes com 3 idiomas. Tu consegues identificar qual é que é o idioma de cada uma das imagens que podem ser carregadas em separado. Ou seja, não tens que usar a mesma imagem nos idiomas todos. Se calhar cria mais uma dependência, não é? Porque depois o código vai estar dependente daquele toggle, daqueles ifs. Sí, pero se quitas un idioma non cho cargaría directamente listo. Claro que a solução do Multilingual Press é sempre mais como é que se diz? Sí, máis limpo porque tens Mais várias instalacións. simpática, não é? Porque tens sites separados e, portanto, até podes ter conteúdos diferentes nos sites. Não é? Ele pode ter banners diferentes, pode ter campanhas diferentes para idiomas diferentes, o que é muito mais difícil se tiveres só um site. Não é? Respondeu? Às questões? Eu tenho uma questão que não tem diretamente a ver com a tradução em si, mas que tem a ver com o multilíngua.
e em particular um pouco também sobre aquela questão das bandeiras, não é? Quando estamos a apontar para multilingüe, estamos a pensar em atingir mercados exteriores, à partida. Do português para o inglês, não estamos a pensar nas pessoas que dominam o inglês em Portugal, estamos a pensar nas pessoas que dominam o inglês no estrangeiro ou nos seus respectivos países. Pois muitas vezes creio que é esquecido, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Há algumas particularidades, por exemplo, em muitos sites nacionais nós encontramos horário de funcionamento, dias úteis, e muitas vezes as pessoas não têm a noção de que o dia útil em Portugal é um bocadinho diferente do dia útil ou do horário de expediente noutros países. O que é que vocês... Claro que se xa entra a parte da interpretación, non da traducción do sitio. No caso do Multilingual Press é uma vantagem porque cada site tem os seus utilizadores. Por exemplo, nós tínhamos um site em que o site dos Estados Unidos tinha os próprios tradutores e aqueles tradutores só tinham acesso àquele site. Portanto, eles traduzem de acordo com a língua deles. No francês tinham os tradutores de franceses, no alemão tinha o alemão. Isso permite um bocado jogar e definir bem que cada site tem a sua língua e ser específica daquela língua. Acho que isso ajuda. Eu acho que a dúvida dele ultrapassa a parte propriamente da infraestrutura. Não é? Tem mais a ver com o cuidado que é dado à tradução. Não é? Não ser... aqui se calhar acrescentava também a questão da tradução automática, não é? Porque nós vimos aqui exemplos de tradução automática e para além destes plugins que nós vimos, há outros plugins que fazem tradução automática, que recorrem, por exemplo, ao tradutor do Google. Isso pode ser uma solução, por exemplo, quando vamos a um site que não tem outro idioma e é um idioma que nós desconhecemos. Isso pode ser útil para nós conseguirmos perceber uma coisa específica, sei lá, se vamos comprar qualquer coisa, tentar perceber a descrição, mas por sistema a tradução automática funciona mal e é uma opção que devemos descartar. Em relação àquilo que estavas a falar da adaptação, não é? Que não é propriamente a tradução do curso, mas a adaptação em termos culturais, não é? Quer dizer, podíamos fazer aqui mais um meetup só sobre isso, que é, para além da questão dos horários, para além da questão dos dias, a questão da interpretação de determinado tipo de expressões, de cores, de, sei lá, palavras que podem ter um significado negativo quando estão noutro idioma, noutra zona do mundo. Portanto, é óbvio que isto é um mundo em que envolve muito trabalho e muito profissionalismo também, não é? Uma coisa que eu queria acrescentar, que não falei quando apresentei os outros plugins. Qualquer um, tanto o Polylang como o WPML, também têm ligações a sistemas que permitem contratar tradutores, assim como acontece no Iglot. No Polylang, o Polylang faz uma ligação a um sistema que é o Lingotech, acho que até tem traduções open source também. E o WPML também, o WPML na verdade é desenvolvido por uma empresa que a base de partida é precisamente a tradução. E daí também eles na própria interface do plugin há muita confusão com o fluxo de tradução propriamente dito e portanto às vezes não conjuga bem com aquela ideia que nós temos de ter uma pessoa a tratar de um site, a tratar dos conteúdos num site. Mas sim, em relação àquilo que estavas a dizer, é uma área muito complexa e tem que ser considerado dependendo muito dos pontos do mundo para onde nós queremos estar a comunicar. Não é? Nós já vimos exemplos, por exemplo, a questão das bandeiras é global, não é? Portanto, é algo que nós devemos sempre não utilizar.
E depois há uma série de outras coisas que, de cultura para cultura, têm interpretações variadas e que nós devemos ter em atenção. Portanto, ter alguém que conheça, sobretudo que são mercados muito diferentes, de Extremo Oriente, África, portanto, ter um conhecimento da cultura local é essencial para fazer uma tradução e uma adaptação correta. O facto de a gente poder ter temas diferentes para culturas diferentes, por exemplo, se estivermos a pensar no Médio Oriente, se calhar vamos ler da direita para a esquerda. Exato. O facto de podermos fazer temas específicos para cada site também acho que ajuda nesse caso. Sim. Alguns não querem ter mega vídeos na home, porque isso atrapalha, se calhar, a conectividade local. Sim. Sí, pero o que diste é moi importante coñecer a particularidade de cada sitio, porque non sei como pasa en Portugal, pero no caso do idioma español, palabras que en España se utilizan pues poden ser ofensivas en Latinoamérica. Entón, se te diriges a un mercado español de España, non pasa nada, pero se queres abrirte a un mercado en América, tes que coñecer todas esas particularidades, vale? Tamén a cultura, pero esas particularidades do idioma está claro. Respecto ao que decías da traducción, eu digo sinceramente, como vin como funcionan estes sistemas, por exemplo, no caso de traducción de máquina de inglés a español, pareceme bastante decente a traducción que fai. No caso de, por exemplo, de inglés a galego, non é boa traducción, pero de inglés a español pareceme bastante decente, por exemplo, para facer unha primeira saída á produción con un sistema que obviamente despois tens que retocar e repasar por unha persoa, por un humano que coñeza as particularidades do mercado destino, vale? Se para España, se para Argentina, para onde sexa, pero sí que me parece que hai traduccións decentes. Supoño que será porque son mercados que teñen masas críticas de persoas moi grandes, o inglés, o chino, o español estarán moito máis traballadas que, por exemplo, o galego, que somos menos de 3 millóns de falantes. Mais questões? Alguma questão? Eu tenho uma em relação ao Egglot. Apresentaste ali alguns limites, palavras, etc. O que é que acontece se um determinado site, uma web, ultrapassar esse limite? Pois mira, chegache un correo electrónico dicindoche díchete, por exemplo, o número de palabras, tens que subir ao siguiente plan, daste de alta no siguiente plan e sigue funcionando. É dicir, o que estaba traducido hasta o límite sigue funcionando, pero o que este diche non se traduce hasta que te subas de plan. Ok. Questões? Uma pergunta muito rapidamente, se calhar dos dois eu já sei a resposta, mas muito rapidamente de cada um de vocês. Se tivessem que hoje lançar um site de caráter institucional, não vamos falar de uma loja, de uma tenda, um site de caráter institucional de uma empresa, e tivessem que o apresentar em 4 idiomas, qual era o sistema que escolheriam? Álvaro? A solução que escolherias em termos dependendo da dimensão do site e do tráfego esperado, iria numa solução mais simples, iria utilizar o Polylane. Numa solução mais completa e complexa, iria para o Multilingual Press. Eu obviamente iríame ao Egglot, pero no caso de que necesites facer esa traducción automática ao resto de idiomas, é dicir, partes dun idioma base, queres estar en 3 idiomas, se queres ir rápido, salir a produción rápido, faría con eso, si non posiblemente con WPML ou con Multilingual. Eu sou suspeito, eu gosto muito do Lingual Press e para seja para os pequenos ou para muito tráfego, eu sempre Multilingual Press. Mas Multilingual Press, mesmo para um site que não seja multisite, fosse uma instalação de serviço multisite. Tem que ser sempre multisite. Neste caso, com Multilingual Press, sim, mas se não fosse? Se não fosse, não faço. Tenho surgido projetos em que precisa de multilíngua e é uma das requerimentos, é sempre que a gente faça em multisite. E até agora tem sido aceito. Eu tenho mais uma pergunta em relação ao Egglot. O que é que acontece quando nós desligamos? Podes exportar as traducións que tens, é dicir, ten unha función de exportación, vale, que tú despois poderías importar no sistema que vais a migrar. Ok.
Paulo? E para no site de e-commerce, o que é que cuidar? Nunca fiz com e-commerce. Se fosse neste momento, como já utilizei o WPML, ainda tenho uma das contas antigas e portanto posso utilizar os sites todos que quiser, provavelmente iria para o WPML. Se não tivesse essa limitação, acho que iria apostar no Multilingual Press. Pelas razões que nós já estivemos a falar. Tem um custo mais elevado, mas em termos de recursos e em termos de arquitetura parece a solução mais interessante. E sobretudo porque nas vezes que utilizei o WPML como e-commerce, ele funciona, realmente funciona, mas é muito exigente. Eu digo o mismo que dixen antes para o institucional. Se vas a salir, queres salir rápido, imaginadvos que tedes unha tenda en Portugal, nunha semana, 2 semanas queres salir a España, Francia e Alemania. Traducir todo eso pode ser moi costoso de forma manual. Unha vez dito isto, obviamente aí sí que tedes que retocalo, porque tedes que adaptalo, decir, a un francés non lle vades vender con unha traducción automática. Entonces tedes que revisar elemento a elemento, porque cando vexa algo raro que non se adapta á súa cultura, vai desconfiar, vai pensar que é unha estafa e non vai a comprar, vale? Eso é así, pero claro, isto permiteche nunha tenda, imaginadvos que tedes 1000 artigos, salir bastante rápido a produción. Dito isto, eu do WPML, sin ter utilizado en tendas de comercio electrónico, oín falar bastante mal. O que oín en España, vale? Entón o mesmo iría a un multilingual. Ok, mais questões? Não há mais questões? Assim sendo, obrigado aos três. Bom, já o tínhamos dito, este é um meetup especial. Primeiro, foi o primeiro que nós tivemos 3 apresentações ou 3 oradores. Segundo, porque é o meetup de aniversário do Porto WordPress Meetup. Estamos a festejar 6 anos de meetups mensais de forma ininterrupta. Já lá vamos com mais de 70 e qualquer coisa 70 e qualquer coisa meetups e, portanto, temos uma pequena forma de festejar. Enfim, o bolo não é muito grande, mas de qualquer das formas é o que é oferecido de bom gosto. Se vocês começarem a vir mais vezes, daqui por um ano a gente traz um bolo maior. Um bolo maior, exatamente. Baseado na média, foi um bocadinho menos. Mas já chega para todos. Pronto, e é assim. Vamos lá. Trouxemos faquilha e assim. Trouxemos. Bacana. É para cantar-nos os parabéns. Tu gostas de velas? És tu que vais soprar? É o Carlos. Ok, está bem. Eu não tenho jeito para cortar. Então. A lupa, onde está a lupa? Esse bolo é muito bonito. Muito bonito. Tiveste a manhã toda a fazê-lo. Mas comparado com os bolos do primeiro meetup WordPress do Porto em que eu estive presente, isso é muita pouca chinha. É um bolo chamado minúsculo. Quem é que a gente pode cortar? Eu não, muito menos coisas pequeninas. Eu normalmente tenho fatias mais larguinhas, quando são mais estreitinhas, tenho alguma dificuldade.